Bom, boa tarde a todos e a todos. Eu quero me apresentar, eu sou o professor Mauro Benedito Filho, aliás, com muito orgulho formado aqui na Universidade de Brasília, e sou professor da Universidade Federal do Ceará, apesar de ter feito o doutorado fora, e o que vocês vão ouvir a partir de agora é uma outra forma de abordagem de como resolver o problema brasileiro, sobretudo começando com ajuste fiscal. Não existe política social, qualquer que seja, se não tiver um setor público forte, capaz de ter dinheiro para fazer o investimento. Portanto, nós estamos já há 4 anos indo detalhe, conta por conta, receita por receita, para tentar exatamente encontrar uma maneira de resolver esse problema do déficit primário brasileiro, da ordem de 140 bilhões de reais para o ano, e é por isso, portanto, que vocês vão estranhar um pouco essa diferença de apresentação que vou fazer a partir desse momento. Portanto, quero agradecer ao convite que me foi feito, parabenizar o colega Zé Márcio, ao colega Marco Antônio Rocha, enfim, que todos com certeza terão as suas abordagens, cada qual mais qualificada. Onde é que está? Aqui. Eu vou gastar 3 minutos aqui. Eu sou secretário da Fazenda há 12 anos, então minha vida inteira foi fazer ajuste fiscal. Portanto, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é como um pouco dessa experiência, um pouco que o Ciro, como grande gestor, tem feito também aonde passou, e compartilhar um pouco do alcance que nós tivemos até aqui. Eu vou gastar 3 minutos aqui na gestão fiscal do Estado, vou passar aqui 25 na proposta para reformular o país, e vou falar um pouco de 3 minutos sobre o que ninguém está falando, que é o fortalecimento da gestão brasileira, do setor público brasileiro, que eu acho que isso tem passado ao largo das discussões da campanha presidencial. Eu preciso saber qual é a direção do... Aqui. Pronto. Então, o que é que nós fizemos lá? Aqui a gente maximiza a receita, otimiza a despesa para ter dinheiro para investimento. Ou seja, você tem que estruturar da melhor forma possível a sua estrutura de receita, de arrecadação, tem que controlar muito firmemente a despesa, uma por uma, da energia até qualquer despesa que você possa imaginar, para suprir o que nós chamamos de investimento, para poder gerar crescimento econômico, gerar emprego, porque todo programa de governo tem que ter o foco para recuperar esses 13,8 milhões de desempregados que estão aí na economia brasileira, que é o grande crime que faz a emenda constitucional 95, que eu vou já falar daqui a pouco. Para cá. Bom, o que é que nós fizemos lá? Lá, a emenda constitucional nossa, em vez de controlar a despesa primária, como é o do governo federal, lá nós controlamos despesa primária corrente. O que quer dizer isso tecnicamente? Nós tiramos os investimentos fora desse controle, porque a emenda constitucional 95 não está controlando absolutamente nada, nem pessoal e nem previdência, que são as 2 maiores despesas do governo federal. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Lá, desonerações, lá no Estado, nós cortamos 10% de todos os incentivos fiscais, não interessa onde for, e aí paulatinamente é feita uma análise macroeconômica de qual efeito ampliou a produção, gerou emprego, gerou tributos subsequentes. Então nós temos uma proposta semelhante aqui para o governo federal. Nós cortamos 13% do custeio, dos 128 bilhões que a União tem ainda sobrando em despesa discricionária, nós vamos propor cortar 10, dá 12,8 bilhões, também vou já falar um pouco sobre isso. E acabei com essa história que tem no Brasil, de fazer programas de refinanciamento tributário todo ano. Aquele que paga tributo em dia tem uma verdadeira revolta com isso, porque todo o governo federal adora fazer refis, que nada mais é do que dispensar correção monetária, juros, inclusive muitas vezes o próprio tributo, que acaba diminuindo muito drasticamente a receita. Legislação tributária brasileira é muito difícil. Eu vivi isso durante 12 anos, 4 antes de chegar lá, e eu sei exatamente o que é uma obrigação acessória, diferença de legislação de cada estado brasileiro, uma empresa que tem uma empresa em estados diferentes, o quanto sofre, o quanto o compliance da empresa sofre para ter contadores e advogados para compreenderem as diferenças de legislação que cada estado brasileiro representa.
E por último, no controle do gasto. No meu estado do Ceará, secretário de Estado não despacha com o governador sobre custeio. Proibido. O tempo dele está otimizado e o do governador para discutir política pública, política social, tendo dinheiro para investimento, de que maneira esse dinheiro vai ser melhor alocado, mais eficiente alocado, que é o que nós fizemos ao longo desse período. Isso permitiu que o Ceará se transformasse no maior investidor do país. Não tem nenhum estado, quando você olhar as receitas de cada estado, o Ceará se apresenta como o estado de maior volume de investimento do país. E para orgulho nosso, mesmo na crise em 2017, somente 15, 16, 17, somente 3 estados diminuíram a extrema pobreza em 2017. E um desses estados é exatamente o estado do Ceará, fruto dessa recomposição da capacidade fiscal. Esses últimos 4 anos, quero lembrar que é um governo do Partido dos Trabalhadores, e tudo isso vem sendo feito de maneira bastante democrática. E todas as análises de solidez fiscal que você examinar pelo país afora, com certeza você vai encontrar, seja da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, seja da CLP em São Paulo, que usa o ranking da Tendências Consultoria, aonde você examinar, você vai encontrar o Estado do Ceará devidamente representado, vamos dizer assim. Então, o que vocês vão ver agora é uma proposta para recompor um Estado forte, um Estado que seja capaz, portanto, de diminuir essas desigualdades do país, reestruturar o sistema tributário brasileiro, que é altamente regressivo. E nós vamos mudar isso se a população brasileira der a oportunidade do Ciro virar presidente da República. Nós vivenciamos 2 anos de recessão muito forte, 3,5% em cada ano. Nem na crise 29, 30, 31, os 2 anos, não tivemos diminuição do produto interno bruto na mesma intensidade que tivemos nesses 2 anos. Vocês devem estar acompanhando isso. Poxa. Bom, e a partir daí, a partir de novembro de 2013 para frente, você tem um crescimento exagerado da relação dívida-PIB, que esse é o primeiro componente de diminuição das percepções de investimento do setor privado, seja ele do capital nacional, seja ele do capital internacional. Isso aqui tem que ser resolvido. Não é história de direita ou esquerda. Isso é uma posição de retomada do controle da gestão pública e, consequentemente, reverter as expectativas dos investidores, que nós precisamos também do investimento privado para poder fazer o Brasil crescer e se desenvolver. Pronto. Bom, o crescimento intertemporal da dívida brasileira, ela tem um crescimento altamente ascendente. Portanto, esse controle dessa relação se torna cada vez mais obrigatório, porque senão essa percepção de investimento fica cada vez mais agravada, cada vez menor, e isso diminui, portanto, o potencial de crescimento do produto interno bruto. De 1991 a 2017, eu pedi o Tesouro para providenciar quem fez o maior resultado primário da história brasileira. E por incrível que pareça, em 1994, exatamente Ciro, ministro da Fazenda, foi quem produziu o maior resultado primário do governo brasileiro. E algumas pessoas ainda tentam lhe associar com falta de qualquer rigor fiscal, do que quer que seja. Isso é tudo balela, muita coisa vem de interpretações equivocadas. E nos auditórios onde eu tenho ido, nacional e internacionalmente, sempre levantam e dizem: não, mas um minutinho, professor Benavides, mas o ministro Ciro foi só 5 meses de ministro da Fazenda. Pois é, essa pergunta não tem a compreensão extensa do que é a gestão pública. É exatamente no segundo semestre onde as pressões por aumento de despesa efetivamente acontecem. É exatamente lá onde se deve ter um controle de gestão muito forte. E segundo, quando os preços estavam tendo ágio, aqui na instalação do Plano Real, foi exatamente o Ciro que abriu a economia brasileira, inclusive contra o que pensava a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, veio inclusive tirar o ágio dos automóveis que lá encontravam. São posições bastante competitivas, né, que ele adotou para poder estabelecer o sucesso inicial que o Plano Real naquele momento já colocava. O Brasil de 2014, vocês não vão conseguir ver, ele passa a ter não só juros muito elevados, mas passa a ter déficit primário também. Portanto, variação nominal
e a gente aprende lá em macro 2, variação nominal é interpretada como resultado primário mais juros, que pelo Banco Central é variação do estoque da dívida. Então, variação do estoque, ou vem pelo primário, ou vem pelos juros. Como o Brasil também está tendo déficit primário, para você controlar esse endividamento, você tem que controlar, tem que estar preocupado com o gasto financeiro, mas tem também que estar preocupado em resolver essa questão do primário, porque senão não tem dinheiro para a ProUni, não tem dinheiro para nada, se você não recompuser a capacidade de investimento do governo federal. O Brasil, inclusive, na competição, vamos falar isso para na frente, nós temos hoje a maior alíquota sobre bens de importação de bens de capital diante dos vários países. O Brasil é considerado, quem fez economia internacional, sabe que, na minha época, era o professor Décio Munhoz. O professor Décio ainda, ele já fala, hein? Está vivo e lúcido. Olha o que ela está dizendo. Me lembro, era uma cadeira muito restritiva e tudo mais e tal, e eu me orgulho de ter feito lá, tirando a nota máxima lá dele, mas enfim, o Brasil precisa ter, para ser competitivo, a gente tem que repensar. Aliás, não somente bens de capital, no mundo inteiro, ele não tem taxação, ele não tem tributação. Então, com a empresa do meu estado, quando compra uma máquina de São Paulo, por exemplo, São Paulo cobra 7% de ICMS, eu não cobro lá os 11% para fazer o 18%. Bem de capital não tem taxação, é uma forma, inclusive, de você estimular a retomada do crescimento, mas o grande fator vai ser a taxa de juros. Eu vou já falar um pouco sobre isso. Então, como é que eu resolvo o problema fiscal? Eu vou ter que reduzir despesa, óbvio, vou ter que aumentar a receita, tornando, inclusive, ela mais justa, e, obviamente, vou ter que enfrentar a reforma da Previdência. Eu vi um colega falando que os candidatos não tinham. A única proposta de Previdência, com o valor do déficit explícito, com o valor do déficit implícito, que eu vou falar para vocês, somente uma candidatura está colocando, que é a nossa, exatamente avaliando os 3 sistemas que eu vou compartilhar com cada um de vocês. Como fazer isso? Primeira coisa, 300 bilhões, não me interessa o que seja, 15% corte de imediato. Você tem que chegar no Congresso em janeiro já com a proposta legitimada pela campanha presidencial. Se você legitima isso, você tem 2 pontos positivos. Primeiro, você chega que acabou de ganhar a eleição, já chega, portanto, com envergadura muito maior do que essa que tem o atual presidente do país sem devida legitimidade. Segundo, 15% de 300 bilhões são 45 bilhões de reais. Aí, entrando lá, aí sim, vamos analisar cada uma dessas exonerações. Como eu falei lá no meu estado, que nós já fizemos isso, vamos fazer aqui com 15%, aí sim, analisar os impactos macroeconômicos que todas essas exonerações geraram. Mas aqui eu já começo com 45 bi, sei que vai ser uma chiadeira do setor empresarial, mas nós vamos fazer logo isso de imediato, chegando, propondo e legitimado durante o período eleitoral. Como eu já falei, custeio. No meu estado fiz 13%, da União já não dá mais, a gente fez umas continhas. Então, 128 milhões, 10%, dá 12,8%. Também vamos fazer um pente fino, rubrica por rubrica. Como nós fizemos no meu estado, nós vamos fazer na União. Isso aqui dá mais 12,8%, para poder encontrar uma solução do primário, que quando eu falei na imprensa brasileira que seria possível resolver o primário em 2 anos, isso foi interpretado como... Isso é um absurdo, como é que pode? Engraçado, tem 4 candidatos agora falando que vão resolver o primário em 2 anos também. Terceiro, eu já falei da isenção de bens de capital, e tem aqui emenda constitucional 95, que foi feita para controlar gastos. Os 2 maiores gastos do governo federal é pessoal e previdência. Nenhuma das duas parou de aumentar, isso é uma falácia. Quando você examina 2017, por exemplo, ainda mais agravado. O gasto de pessoal em 2017 aumentou mais do que aumentou o gasto de previdência. É o inverso. Sabe por quê? O que é que está diminuindo no governo federal? Investimento. Estão acabando, estão liquidando com a capacidade de investimento do governo federal. A emenda constitucional, os gastos têm que ser controlados naqueles 2 maiores expositores, que é pessoal, custeio e previdência. Então, controle tem que ser feito nessas 3. Investimento tem que estar fora, porque senão ele usa esse pretexto. Aumenta pessoal, aumenta a previdência e reduz investimento. Assim
é para acabar com o Brasil assim muito mais rapidamente do que se possa examinar. O Manel Pires soltou, um colega nosso da Fundação, soltou agora uma análise do investimento público de 1947 até 2017. É o menor percentual de investimento público sobre PIB da história que ele levantou. 1,8% do PIB. É para acabar o investimento público. Que aqui estão, não só a União, mas estão os estados também, que também dos 27. Eu diria que dos 27, 20 estados brasileiros não têm a menor condição de investimento. E aqueles que, além de não ter condição de investimento, ainda não estão pagando nem os seus servidores, rigorosamente em dia, como é a obrigação. Isso não é nenhum favor, é a obrigação você pagar rigorosamente os seus servidores, mas infelizmente tem estados que, repito, além de não ter o investimento, não tem condições nem mesmo de pagar seus servidores. Por isso que o ajuste fiscal, ele é primordial, é alicerce para poder fazer um Brasil muito mais sólido, que é o que todos nós desejamos. E quando você faz isso, quando você diminui o investimento, tem 3 efeitos graves para a economia brasileira. Vocês lá que já fizeram o macro 1, quem é que já fez macro 1 aqui? Beleza, quase todo mundo. Então vamos lá. Quando eu aumento o investimento, o que é que acontece com isso? Hein? Tende a subir, não é isso? Portanto, para uma determinada dívida, o que é que acontece com a relação dívida-PIB? Cai. Então, quando menor o investimento, piora a relação dívida-PIB. Simples assim, não precisa ser tão brilhante assim de economia. Segundo, os estudos acadêmicos mostram, e os empíricos, que o multiplicador fiscal em épocas de recessão, ele é muito maior do que o multiplicador fiscal em épocas de ascensão econômica. Então não podemos perder esse potencial aqui, que a academia já nos mostra. Nós temos que aproveitar esse momento recuperando a capacidade de investimento. E terceiro, o efeito crowding-in. A gente vê muito lá nos cursos de economia o efeito crowding-out, não é isso? Onde o setor público disputa o dinheiro, isso tem efeitos inclusive na taxa de juros, e nós disputamos o dinheiro com o setor privado. Pois o efeito crowding-in não acontece. Eu investi 2 bilhões do Porto do Passeio, do Estado. Sabe o que aconteceu? Recebemos o maior investimento da América Latina no meu estado agora nesses últimos 3 anos, que é uma siderurgia. Foi investido 20 bilhões de reais, portanto isso inclusive transformou o meu estado em deficitário da sua balança comercial e com a exportação de aço passou a ser agora superavitário. Então o investimento público ele tem efeitos positivos no âmbito da economia. Isso precisa ser urgentemente recomposto e é por isso que nós estamos falando tão fortemente em relação a isso. Então, que outras ações nós vamos tomar? Vamos recriar o imposto de renda sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia que não tem esse imposto. Isso dará, pela estimativa de alguns colegas de um órgão bem ali, isso dá 51 bilhões de reais. Mas como a alíquota do imposto de renda já é um pouco elevada, nós queremos reduzir também, em alguns segmentos, o imposto de renda da pessoa jurídica. Então 50 menos 9 ou 10 de queda, isso dá 40 de efeito net, de efeito líquido, para poder acrescer a receita do governo federal. E que isso porque é o seguinte, dos 2 trilhões da carga tributária brasileira, 1 trilhão e 150 é imposto sobre consumo. Talvez a maior estrutura regressiva tributária que você possa encontrar pelo mundo afora é a estrutura brasileira. Vocês sabem quanto arrecada o imposto sobre propriedade? 84. É totalmente desigual essa estrutura tributária brasileira. Então nós vamos aumentar isso aqui, inclusive buscar aqui uma redução de mais de 7 ou 8 bilhões de PIS, COFINS e discutir com os estados do Pacto Federativo a redução do ICMS. E eu vou explicar onde é que nós estamos compensando. Vamos compensar bem aqui, na alíquota do ITCD. Hoje, o Brasil tem uma alíquota de heranças e doações de até 8%. 23 estados cobram 4%. Meu estado já cobra 8%. E mais 2 outros estados cobram 8%. Isso rende somente 9 bilhões ano. O imposto sobre heranças e doações, o pessoal diz que é muito pouco. Tudo bem. Aí nós viajamos a alguns países, fomos inclusive nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o pessoal adora se comparar com os Estados Unidos. Tudo é os Estados Unidos. Pois é, então eu fui para os Estados Unidos também.
Fui lá ver. A alíquota lá é no mínimo 24%. Tem alíquota de 43%. E você obviamente que tem faixas elevadas, como também é a ideia. Classe média e a classe menos favorecida está tudo fora, muito mais elevadas. E, consequentemente, isso vai dar, se aumentar de 4 para... A ideia é aumentar para 20, mas 12 ficam para o Estado, triplica. Então, né, se é 9 vezes 3, 27. Você sai de 9 para 27 bilhões a arrecadação do ITCD, porque os outros 8, para fazer o 20, através de emenda constitucional, nós estamos querendo fazer isso como receita da União, fazer um efeito compartilhado, e isso dá mais uma granazinha ao governo federal para resolver o seu problema fiscal. E, portanto, isso aqui ainda está em análise, que é uma questão da contribuição sobre grandes movimentações, que normalmente o pessoal confunde com CPMF. Essa palavra não pode ser usada, porque naquela época, quem passava um cheque de R$100 pagava imposto. E aqui toda a essência dessa reforma é cobrar o andar de cima. Tem que ficar muito claro isso. Tudo aqui é para afetar o andar de cima, de quem não paga tributo nesse país, e é exatamente alcançar esse pessoal. Então, está em análise, para grandes movimentações, você criar de novo uma contribuição que se acabe automaticamente, que o brasileiro não acredita em transitoriedade, automaticamente não precisa ter lei para acabar, quando a relação dívida-PIB tiver um determinado percentual. É outra proposta, essa aqui, entretanto, está sendo ainda analisada. O que mais? Simplificação tributária, não vou falar, porque eu só estou com 10 minutos aqui para terminar. Sistema multipilar, que é o que eu vou falar agora. Privatizações é um tema muito discutido. Privatizações, o Brasil tem 144 empresas públicas. Boa parte delas deficitárias. E algumas delas estratégicas. Então, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil está fora de cogitação na nossa análise de privatização. Mas em outros casos, aliás, teve um jornal de grande circulação que soltou agora uma matéria de 24 empresas, cujo total de déficit com ônus para o Tesouro é de 18 bilhões. Então a ideia é correr nessas empresas não estratégicas, correr para fazer isso. Isso pode dar um reforço aqui de mais 25, 30 bilhões para poder fazer o Brasil efetivamente sair dessa questão. E por último, sistema previdenciário multipilar, que é o que eu vou falar agora nesse momento. Hoje, o Brasil, diferentemente do mundo, o Brasil só tem o regime de repartição, que o pessoal lá fora gosta de chamar de pay as you go, né? O ativo, as gerações de hoje paga o pessoal que se aposentou no passado. A ideia é transformar esse sistema em multipilares. Eu vou mostrar aqui agora. Nós temos uma equipe aqui de 15 professores, 4 estão aqui, que trabalharam 6 meses para construir esse sistema que eu vou compartilhar com vocês nesse momento. E aí, variados, tem atuário, tem cientista de dados, tem pessoal de previdência. Aliás, mandar um abraço aqui para o professor Flávio Atalino, que está aqui com toda a equipe aqui, compartilhando essa apresentação desse exato momento. E o sistema de repartição é muito simples. Hoje, as pessoas estão nascendo menos e nós estamos vivendo mais. Então não precisa ser doutor em atuária de que não dá certo isso. Todo presidente tem que reparametrizar. Todo presidente tem que reparametrizar. Então nós estamos pensando, dar uma diminuída na parte, então vamos manter uma parte de repartição, só que em vez de 5.600, fazer tipo 4.000, e daí para frente todo mundo vai para o sistema de capitalização de contas individuais. Só que cuidado para não pensar, mas o Chile só acabou ficando a contribuição do trabalhador. Aqui a proposta é ficar a contribuição do trabalhador mais a contribuição patronal. Senão, de tal maneira que o bolo da sistema de capitalização de contas individuais, por definição, déficit é zero. Sistema de capitalização de contas individuais, o déficit é zero, porque quem determina o valor da aposentadoria é o manejo desse valor que é alcançado ao longo dos anos. Por isso que ele é muito importante. E esse sistema, ele tem um segundo efeito que ninguém fala. Primeiro efeito, óbvio, que é dar uma sustentabilidade fiscal ao longo dos anos, mas tem um outro, que você cria
um funding, uma poupança que o Brasil hoje não tem e que é muito pequena. Hoje o sistema bancário brasileiro não gosta de captar CDB em 6 meses e emprestar para construir um endividamento em 12 anos. Ele não faz isso. Ele precisa ter um funding de maior sustentação de médio e longo prazos, de tal maneira que isso vai criar uma nova aceleração, uma nova fonte de recursos para que o país possa estimular o investimento privado, para poder contribuir com o que nós estamos... Portanto, o sistema de reparametrização gera cada vez mais distorções na nossa economia. Isso, as pessoas veem a contribuição previdenciária como um imposto. No regime de capitalização, como ele vai ver a contribuição todo mês na conta dele, ele tem uma maior identidade com o sistema. Isso fica mais fácil de poder realmente encontrar essa solução. E aí o sistema é esse: um pilar assistencial, né, que vai ser um salário mínimo mesmo para quem não contribuiu, o regime de repartição para os dois, para o regime geral de previdência e para o regime próprio de previdência, porque o pessoal olha muito o RGPS, 180 bilhões de reais de déficit. As pessoas não fazem uma conta. O professor Zé Márcio sempre fez isso conjuntamente comigo. Você tem 90 bilhões do governo federal e tem 100 bilhões nos Estados brasileiros. O RPPS ele tem um somatório de déficit maior do que tem o RGPS. Portanto, precisamos conceber os dois para poder encontrar a equação fiscal que o Brasil tanto precisa. E o terceiro pilar, eu já acabei de falar, no sistema de repartição, para poder encontrar, né, esse novo desafio. Acho que eu vou saltar isso aqui. Basicamente é o seguinte: que sistema é esse? Para que eu possa encontrar qual é, inclusive, o valor adequado e o custo de transição. Porque eu escuto muito na imprensa, todo mundo dizer assim, mas o custo de transição é muito alto, e por isso não é viável. Engraçado, nenhuma dessas pessoas, absolutamente nenhuma, tem coragem de dizer que custa esse. Tudo conversa fiada, porque as pessoas não mediram, não fizeram o exercício de casa que nós fizemos durante esses 6 meses, para poder calcular o valor do déficit explícito. O que é o déficit explícito? Se o teto é 5.600, e eu reduzo para 4.000, os 11% dessa diferença eu vou perder de receita. Portanto, isso é um déficit explícito. Isso dá, para o RGPS, isso deu mais ou menos 13 bilhões de reais. Deu uma greve dos caminhoneiros. Inclusive, um colega nosso, do Zé Márcio, do Fábio Jambiagem, e do Marcos também, ele calculou, o nosso deu 0,20, o dele deu 0,19 do PIB, ficou um valor muito parecido. E por uma razão muito simples, porque a renda média do RGPS hoje é R$ 1.400, R$ 1.398. Só que o valor médio, deixa eu ver, do executivo hoje é da ordem de 8 mil, do legislativo 16, do judiciário 11, do Ministério Público 12. Portanto, a média de aposentadoria do serviço público é muito maior. Portanto, a reforma da Previdência não deve ter ênfase no RGPS. Ele tem que buscar realmente o pessoal mais de cima, que é onde o déficit maior hoje é apropriado por uma parte muito pequena dos servidores. Por isso que quando você cria o regime de capitalização, o promotor que chegou lá ganhando 30 mil, ele vai pagar 4 mil no regime de repartição, os outros 26 mil ele vai recolher isso lá no regime de capitalização de contas individuais, e você diminui, portanto, potencialmente, muito fortemente, essa perspectiva de crescimento de déficit de longo prazo, ou ficando somente na repartição, a obrigatoriedade de sistematicamente você ficar reparametrizando essa questão, e portanto não faz sentido. Na América Latina, somente a Argentina e Venezuela não tem regime multipilar. Todo mundo mudou, já migrou. Portanto, não estou inventando nada, não estamos propondo nada de novo, só fomos pesquisar no mundo inteiro. Aliás, em várias partes do mundo esse sistema já existe. Obviamente que nós vamos ter um problema de antes de 2003, porque de 2003 para cá já se quebrou integralidade, paridade e assim por diante. De 2003 para cá, quer dizer que eu tenho 3 minutos para terminar, já vou terminar. Eu cortei aqui o raciocínio aqui. Antes de 2003, tem uma tal de história do direito adquirido, que a gente tem que preservar. E aí a ideia, o que é que nós observamos em outras partes do mundo?
é que para você tentar trazer ele para cá, você tem duas maneiras. Ou você diminui, recalibra o imposto de renda desse pessoal que quer ir para lá, ou você aumenta a contribuição patronal. Hoje, no regime de capitalização, é de 1 para 1 no serviço público. Então, se você quiser trazer ele para cá, vamos trazer, dando em vez de 1 para 1, vamos dar 1 para 1,2 ou 1,3. Ou, se for o caso, vamos fazer os dois, para ver se a gente consegue fazer uma migração. Isso tudo impacta no custo de transição que o presidente Ciro vai anunciar agora na primeira semana de agosto, dependendo do que ele calibrar. Se ficar 4 é um valor, 3.800 é outro, 4.200 é outro, mas enfim, essa é a essência. Esses rapazes foram aqui no portal da transparência, baixaram os 840 mil servidores da União, salário que eles recebem, foram atrás da data de entrada de cada um dos 840 mil servidores, para poder ter base, ter alicerce, para poder rebater aquelas pessoas que dizem: isso não é possível, isso é um custo muito alto, isso é um absurdo, isso. Pois é, essas pessoas realmente não costumam dizer o valor do custo de transição, porque simplesmente não sabem que custo efetivamente é isso. Por último, para terminar, o fortalecimento do planejamento. Vamos instituir a gestão por meta, por resultado. Nós fizemos isso na educação do meu Estado. O Ministério da Educação tem um indicador chamado IDEB, que mede a evolução do ensino fundamental em todo o país. Pois lá, na educação desses últimos 8 anos, 9 anos desse ano, já incluindo 2017, me dê IDEB da sua escola, que eu te dou centro de tecnologia. Me dê IDEB da tua escola, que eu te dou mais ICMS. Me dê IDEB da sua escola, que eu te dou um computador para cada aluno. Me dê IDEB na sua escola, professor, que eu lhe dou o 14º salário. Resultado disso, das 100 melhores escolas de ensino fundamental brasileiro, 77 estão lá no estado do Ceará. As 24 primeiras também estão lá, 25ª de Santa Catarina. Portanto, lá na Nova Zelândia, que um colega nosso foi lá, o ministro de Estado assina um protocolo de meta do seu ministério para ser avaliado. Obviamente, quando não cumpre, tem uma tal de uma carta que justifica, mas em alguns casos tem demissão também. Isso, portanto, essa gestão, o resultado é muito importante. Temos que criar um centro de dados unificado, funcionando, com o IPEA, com o IBGE, enfim, fazendo todas essas coisas, e observar, monitorar melhor o resultado das políticas sociais. Preservemos as que temos, vamos buscar outras alternativas, enfim, esse é o papel que a gestão, a boa governança, quem são as pessoas que vão compor o nível direcional, acabar com esse toma lá, tu me dá o ministério que eu boto o pessoal, vamos acabar com essa história. E é por isso que é importante, durante o período eleitoral, nós fazermos uma análise detalhada, uma a uma, para poder compreender exatamente por que é possível fazer uma reestruturação fiscal brasileira, mostrar que o setor público tem que estar forte financeiramente para providenciar essas políticas fiscais, e com esse arranjo que eu estou compartilhando com vocês, eu tenho orgulho de dizer que é possível sim fazer um Brasil muito mais justo e muito mais desenvolvido. Muito obrigado pela consideração.